Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, continuando o assunto fontes de energia, a nossa aula de geografia. Bom, nós vimos que fontes de energia é o que move o mundo, é o que move a economia do planeta, né? E quando se trata de fontes de energia, a gente pode atribuir várias classificações, como energias limpas, energias sujas, ou renováveis e não renováveis. Vimos que as energias não renováveis, como o petróleo, o carvão mineral, por exemplo, são fontes de energias que têm um grande impacto ambiental, tem um custo elevado, né, um custo ecológico muito elevado para a natureza. Vemos que o petróleo hoje continua sendo uma fonte de energia predominante, né? Ele não é só um combustível, mas gerador de vários derivados. O carvão mineral, como sendo uma fonte de energia que tem a mesma origem do petróleo, por exemplo, ele foi o primeiro a ser usado, né, lá na Revolução Industrial do século XVIII na Inglaterra. E hoje, em pleno século XXI, o carvão mineral ainda é muito utilizado, principalmente em algumas nações emergentes, como é o caso da China. A China ainda usa com muita intensidade o carvão mineral como matriz energética. O fato é que as grandes questões ecológicas do planeta hoje, como mudanças climáticas, poluição das águas, contaminação do subsolo, dentre outros, está ligado diretamente ao uso dessas fontes não renováveis. Por que não renováveis? O carvão mineral e o petróleo. Porque eles estão ali depositados na natureza, depositados no subsolo terrestre, e que é fruto da decomposição e da sedimentação no decorrer de milhões de anos, né? Estão lá nas bacias sedimentares, estão depositados, né? Fruto dessa deposição, dessa decomposição de restos de animais e vegetais. E eles estão lá, né, com um prazo de validade, com uma finitude, né? A sua renovação é totalmente, vamos dizer assim, em desacordo com o nosso tempo, né? O nosso tempo histórico. Imaginemos que uma fonte de petróleo, por exemplo, no Oceano Atlântico, levou milhões de anos para ser formada, né? E nós, né, a existência do ser humano aqui na Terra tem alguns milhares de anos. Então, é um tempo geológico, nosso é o tempo histórico. Bom, uma questão interessante é que, para amenizar esses problemas ambientais, o ser humano desenvolveu tecnologias, desenvolveu todo um arcabouço tecnológico, científico, para substituir essa necessidade por fonte de energias não renováveis ou agressivas na natureza. E onde vem as fontes de energias alternativas, como já foi dito aqui na aula passada, a eólica, a fonte de energia solar, a energia das marés, a chamada energia geotérmica. E essas fontes têm crescido, não a ponto de substituir o petróleo ou o carvão mineral, mas têm avançado significativamente nesse processo de uso em nível mundial. E uma questão importante, o Brasil nesse contexto, qual é o potencial energético, por exemplo, do quinto maior país do mundo em tamanho e população? Nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Qual é o nosso papel na economia global em termos de produção energética? Potencialmente, nós temos praticamente todas essas fontes energéticas em larga escala para ser explorada ou em processo de exploração. Por exemplo, nós temos o petróleo, seja no nosso mar continental, tem aí o pré-sal, que alguns já fazem alguns anos, uns 10, 15 anos, que foi descoberto como uma grande mina, vamos dizer assim, uma grande descoberta mineral, certo? Tem um potencial gigantesco, certo? Como também tem petróleo no continente, que ainda está
ainda está para ser explorado. Do ponto de vista das energias limpas, nós somos muito bem agraciados, visto que, pela nossa localização geográfica, se a gente for considerar, por exemplo, potencial de energia eólica, nós temos uma intensidade muito forte de ventos, principalmente no litoral do Nordeste. Diga-se de passagem, 2 estados, Rio Grande do Norte e o Ceará. E dentro dessa perspectiva da localização geográfica, nós temos, por exemplo, o potencial de energia solar. Nós estamos pertinho da linha do Equador, estamos entre os trópicos, e essa região entre os trópicos é a região mais bem iluminada da Terra. Então nós já temos várias usinas de produção de energia solar aí em funcionamento. Nós temos, por exemplo, aqui no Ceará, a usina solar que fica aqui no município de Aquiraz, Aquiraz Pindoretama, que é do grupo Teles, né? Se eu não me engano, é a maior usina solar particular da América Latina. Então, isso aí é um avanço significativo do ponto de vista da produção de energia limpa, né? O potencial eólico, basta olhar para o nosso litoral, né? O litoral do Ceará, né? Com parques eólicos instalados em vários municípios, em várias praias. Então, é um avanço nessa perspectiva ainda, mesmo que ainda tímido, se nós compararmos com o papel, né, com o espaço que o petróleo, o carvão mineral e outras fontes têm na economia mundo. O fato é que nós temos, além dessas fontes, né, como eu disse, petróleo, por exemplo, o próprio carvão mineral, que essa parte de produção de carvão mineral no Brasil se dá mais para a região sul, mais precisamente no estado de Santa Catarina. Lá tem uma significativa fonte de carvão mineral. Mas nós temos também que considerar outras fontes, como o potencial mecânico das águas. Nós, em termos de produção de energia elétrica, somos muito privilegiados, porque a maior parte da nossa energia, da energia que chega às nossas casas, é produzida pelas hidrelétricas. E as hidrelétricas hoje elas respondem por certamente mais de 80% da nossa produção de energia elétrica. Então temos a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, que é Itaipu. Até bem pouco tempo era a maior, perdeu esse posto porque a China construiu uma mega usina hidrelétrica, que hoje é a maior do mundo. A usina hidrelétrica Itaipu fica no Paraná, uma binacional, fica ali entre o Brasil e o Paraguai. E esse potencial hidrelétrico ainda é muito subutilizado, inclusive, apesar de nós termos esse privilégio, esse uso intenso. Bom, nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais do potencial energético brasileiro das águas, ok? Um abraço.